Bom, eu ainda não tenho o Fabrício. O Fabrício ainda não está aqui conosco, então eu vou trazer já esses resultados, né? Trazer os resultados aqui de Rio Tinto, Deutsche Bank e também do Credit Suisse. Esses resultados aqui que foram divulgados, né? Porque hoje pela manhã a mineradora anglo-australiana Rio Tinto informou que teve um lucro líquido de 8,9 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2022. O número é 28% menor do que o ganho apurado no mesmo período do ano passado. E aí, segundo a empresa, o motivo é que os preços do minério de ferro não foram tão fortes quanto se esperava e os custos aumentaram. A gente lembra que essa questão aí do minério de ferro está bastante impactada, principalmente por conta dos lockdowns na China, todas aquelas restrições que o governo chinês tem feito com sua política de Covid-0 está pressionando bastante a demanda pelo minério de ferro. A gente lembra que a China é um país bastante industrializado, é um país fabril e usa bastante minério de ferro para fazer, né, todos os produtos industrializados do país. Além disso, tem a questão do setor imobiliário na China, que estava bastante pujante. E aí, depois de toda aquela crise com a Evergrande e também a crise agora das hipotecas, o setor imobiliário acabou arrefecendo um pouco, acabou tendo problemas e aí a demanda pelo minério de ferro acaba ficando mais baixo. E aí, com demanda mais baixa, o minério de ferro também acaba caindo o seu valor, né? E aí acaba impactando não só a Vale, como nós vimos aqui no Brasil, mas também a Rio Tinto. A Isa tem mais informações, porque também saíram resultados de bancos, né, Isa? Como o da Deutsche Bank, né, que anunciou que teve um lucro ali após impostos de 1,21 bilhão de euros no segundo trimestre de 2022. O número é 46% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas, que previam um lucro de 950 milhões de euros entre abril e junho. Então, esse é o resultado da Deutsche Bank. Pois é, Isa, o Credit Suisse também trouxe resultado, informou um prejuízo líquido de 1,65 bilhão de dólares no segundo trimestre de 2022. Resultado reverte o lucro de mais de 250 milhões registrados no mesmo período de 2021. O resultado veio bem abaixo da expectativa dos analistas, que previam um prejuízo de 170 milhões de dólares entre abril e junho, acabou vindo mais de bilhão. Bom, agora sim, 8h57, a gente tem o Fabrício Carletti, especialista no mercado americano, tá aqui com a gente e agora sim com áudio. Fabrício, bom dia para você, bem-vindo ao Morning News. Bom dia, agora estão me ouvindo aí, tá tudo certo? Agora sim, agora ouvimos em alto e claro o som. Ô Fabrício, quero começar falando contigo, né? Hoje, dia de decisão no Fed, o mercado fica de olho em tudo que acontece lá nos Estados Unidos. Um aperto de 0,75 ponto percentual está praticamente precificado e contratado ali, né? Mas caso haja alguma mudança na percepção do comitê, isso pode trazer consequências fortes para o mercado. Qual a sua expectativa, tanto para a magnitude do aperto, quanto para a comunicação? Como que você está esperando esse fim da reunião do Fed nessa quarta-feira? Olha, eu acredito que o mercado já dá sinais, né, claros do que o mercado se antecipa, né? Às vezes é muito raro você ter uma notícia e pegar todo mundo de surpresa. Que eu venho acompanhando que o mercado está bem estabilizado essas 2 últimas semanas agora, sempre trabalhando numa faixa de preço. Eu esperava que a S&P chegasse até ali por volta de 3.500 pontos, que era uma média importante ali no gráfico semanal, né, que era a média de 200, né, nesses últimos anos, nas últimas décadas aí, né, só 2 vezes que o mercado atingiu esse patamar de preço, né, que foi no Covid agora e em 2016. Então, assim, e depois em 2008, então, é uma região muito forte ali de preço que vem trabalhando. Se você pegar o gráfico da S&P, você vê que ele está trabalhando uma faixa de preço ali
dá uma subidinha, depois ele volta, mas sempre fica num range ali de preço. Eu acredito que agora, com a decisão agora na parte da tarde, não vai vir surpresa, vai vir bem dentro do esperado, e aí tudo se encaminha aí. As empresas estão reportando bem legal. Semana passada a gente teve uma puxada interessante aí do Bitcoin também, né? Muitas as mineradoras de Bitcoin subiram muito forte semana passada, teve empresas com ganhos de 100%, 120%, enfim. Então, eu acredito que vai vir a gente não vai ter surpresa aí na parte da tarde. Fabrício, um ponto importante também é sobre os próximos passos do Fed, né? Embora esteja precificado ali já nos 0,75 nesta reunião, ainda está bem aberto aí o que pode acontecer nas próximas, até porque o cenário de inflação e dados econômicos estão ali na mesa do FONC, agora não para guiar a decisão, agora para guiar essa decisão. Você acredita que Jerome Powell pode trazer aí alguma sinalização do que vai acontecer mais para frente ou algum cenário ideal para tomar essa decisão? Olha, boa pergunta. Eu acredito que olha, eu acho que vou ficar te devendo essa. Tá bem assim, nebuloso, assim, já era para ele ter tomado algumas decisões lá atrás, né? Que aí eu fico pensando, pô, será que ele vai eu acho que o Fed está empurrando um pouquinho, já empurrou bastante com a barriga, né, todo o cenário, por isso que eu acho que o mercado já precificou bem antes essas tomadas de decisões. Então, mas você vê que, assim, eu olho muito mais o que as empresas estão reportando do que o Fed vai falar, né? Então, os bancos foram, acho que o Citi foi semana passada, se eu não me engano, no início, no final da outra semana, não estou lembrando a data agora. Então, assim, os bancos reportaram bem, Microsoft, estava vendo agora o pré dela, tá subindo legal. Então, assim, eu tô em cima do muro hoje. Ô Fabrício, você comentou, né, sobre as empresas que estão reportando. Essa é uma expectativa bastante forte, né, porque todo esse cenário de inflação que está acontecendo nos Estados Unidos está pegando o resultado de algumas empresas. A gente vê, inclusive, outras trazendo demissões, né? Embora os Estados Unidos esteja praticamente no pleno emprego, empresas reportando demissões ali para tentar segurar um pouco do custo, para tentar segurar um pouco do dinheiro dentro de casa ali, para fazer algum movimento. Esses movimentos, né, tanto da economia quanto do mercado, você acha que pode refletir ainda mais nos preços dos índices? A gente viu S&P fazendo mínimas, Nasdaq fazendo mínimas, a gente vê essa pressão para baixo, né? Até mesmo falando aí, muitos atores do mercado falando, a gente está em bear market por conta de todo esse cenário, caindo mais de 20% das máximas ali, é o cenário específico de bear market. Você vê esse cenário pressionando ainda mais, mesmo com alguns resultados bons, até acima do esperado, você vê pressionando ainda mais as bolsas americanas? Então, não vejo, mas como falei no início, acredito que chegou uma faixa de preço, eu tinha uma expectativa até mais para baixo ainda, mas assim, não vejo mais queda, né? Eu vejo uma estabilização, pode ficar lateralizado. Assim, expectativa de mais queda, não. Justamente por essa questão histórica de preços, né? As empresas estão reportando bem. Você falou um dado interessante sobre essa questão das demissões, né? E aí você vê como é que o processo foi inflacionário, né? Desde da ajuda dos governos, né? Isso pressionou muito os salários, né? Hoje e acaba gerando toda essa cadeia toda de salários estão lá em cima, né? O americano ele não aceita qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de salário, né? A empresa tem que produzir mais para pagar esse salário então tá tendo essa como é que eu vou colocar, essa
essa enxugada das empresas, né? E aí você tem essa questão também do plano de emprego. O emprego lá nos Estados Unidos ainda não refletiu essa possível recessão, né, que todo mundo está colocando. Então, tem alguns dados conflitantes ainda, mas eu acredito que o S&P ainda fica nessa faixa de preço aí. Eu esperava, como falei, chegar ali aos 3.500 pontos, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eu acredito que agora segura. A gente tem mais 2 anos de governo ainda do Biden, né? Acho que isso pesa muito na questão da poupança do americano, né? Ela está toda ligada ao mercado acionário, 50%, 60%. Então chega um momento que o americano ele sente isso também, não só no dia a dia dele ali, né? Na questão de inflação, etc. e tal, mas também na poupança dele, né? Então tem todo um problema bom lá para eles resolverem. Fabrício, já que não vê mais espaço para queda, qual que é a sua projeção? Seria a hora aí para comprar bolsa americana? Sempre é hora de comprar bolsa americana. Porque, assim, como eu tenho um estilo muito mais de olhar outros mercados que não sejam só as empresas que estão relacionadas ao S&P, né? Então, sempre você tem muita oportunidade nesse cenário. Então, assim, a gente vê agora que das 2 últimas semanas para cá, a questão da varíola dos macacos aí deu muita ênfase nos papéis lá. Tem 3 papéis muito em destaques lá, que é a SIGA Technologies, né, que ela detém já a vacina lá, tem um processo mais adiantado com a FDA, né, para vacina. A gente tem o EVX e a gente tem a TNXP. Então, assim, são 3 empresas que tiveram muito destaque nessas últimas semanas, né, de alta, muito relevante. A gente teve, como falei, as mineradoras também, assim, mas no geral, o que eu estou enxergando, o que está acontecendo nos Estados Unidos esse ano, as empresas ligadas ao setor energético estão disparadas. Eu acho que o melhor setor aí, né, a gente teve muitas altas expressivas, e agora esse setor de biotecnologia está vindo com mais atenção, justamente por conta da varíola dos macacos aí. Então, assim, porque muita gente fica muito focada. Eu acho que não é o momento de você comprar Apple, comprar Microsoft, não é o momento, talvez, de Amazon, mas talvez quem é ligado à Amazon. A gente teve TBLP, que é uma ação bem ligada à Amazon, subiu fortemente aí, eu acho que 400% nesse mês, justamente que ela tem um marketplace lá dentro da Amazon, enfim. As bigs ainda não vejo ainda essa forte compra. Eu vejo mais nas outras ações que estão, nas outras empresas que estão ligadas às bigs e relacionados em algum momento ali, que tem algum business correlacionado, enfim, e que estão se recuperando bem melhor. Ainda não vejo compra nas techs voltado ali no S&P, mas agora as empresas de energia, a gente teve bastante. Teve uma empresa muito interessante, a TH, o ticker dela é TH Hospitality, alguma coisa assim. E ela é ligada a essa questão toda de saúde, de hospital, né? Enfim. E você vê que não é uma empresa que estava no S&P, né? Bem esquecida pela grande mídia, né? Muita gente não acaba falando sobre ela. E ela se beneficiou todo dessa questão agora de saúde, enfim, está no ATH dela, no ano, as empresas que mais sobem no ano lá nos Estados Unidos. Então tem muita oportunidade, mas ainda não vejo
elas focadas ali em papéis da S&P, da Nasdaq, não vejo essa oportunidade ainda nesses papéis. Vejo aí nos papéis médios. Uhum. Ô Fabrício, uma última da minha parte aqui, eu queria só entender sua visão para o cenário, você comentou sobre energia, né? Eu queria entender um pouco sua visão sobre o cenário do petróleo, principalmente nesse momento em que a gente vê essa questão de uma oferta mais reduzida, né? Embora esteja caindo o preço, ainda está bastante elevado, e agora o presidente Joe Biden liberando mais reserva estratégica de petróleo para tentar segurar um pouco a inflação, para tentar segurar um pouco o preço do combustível, que está pressionando bastante. Você vê esse mercado, você vê essas empresas com bons olhos, você vê um bom futuro para elas, mesmo nesse ambiente aí todo de, talvez, né, fuga de combustíveis fósseis? Vejo, se o Warren Buffett comprou uma petroleira lá recentemente, eu esqueci agora qual que era, quem sou eu para falar que não, né? Mas assim, vejo. Algumas já tiveram seu potencial todo, mas como eu acompanho todo dia ali, o setor de energia dos Estados Unidos está muito forte, não só na questão do petróleo, tá? Ações voltada para carvão, energia limpa, enfim, o setor de energia nos Estados Unidos realmente está bem forte. Todos os papéis lá relacionados, né? Então, se o investidor ele tem um pouquinho de paciência para procurar, para destrinchar, apesar que é muita empresa. Acho que a última vez que eu fiz a relação lá tinha, acho que, questão de 130 empresas relacionadas a petróleo, alguma coisa assim. Então é muita coisa para você achar. A gente vai sempre nas que a gente conhece, né? Que a gente ouve falar, mas tem muita coisa fora. Eu acredito que essa pressão do petróleo vai continuar, mesmo que a guerra acabasse hoje, né, desse um ponto final. Eu acredito que vai ser uma discussão aí para longo prazo aí, para todos os líderes mundiais aí entender o que tem que ser feito. Então, eu acredito que vai ter uma pressão ainda, né, de preços, e quem estiver ali beneficiado ali, estiver redondinho ali, dá para surfar essa questão toda. Uma coisa que ficou muito... porque acho que aqui no Brasil, como a gente só tem a Petrobras, a gente só fica ligado nas petroleiras, né? Mas assim, tem muita empresa ligada a petróleo lá fora. Eu vou te dar exemplos. Tem empresa de frete marítimo só de petróleo, né? Tiveram muito destaque na época do início da guerra, né? Porque você tinha toda aquela movimentação ali de que você não podia embarcar, aquela coisa toda, da onde um navio não pode ir da ponta a outra, que agora está bloqueado, enfim. Frete marítimo de petróleo. Muita empresa ligada também para fazer todos os dutos, né, de construção de plataforma. Elas são muito beneficiadas, muito mais até que as petroleiras. Então, assim, a gente fica muito focado, porque aqui no Brasil você só tem as empresas bruto, né, de petróleo, né, Petrobras, a Prio, etc. e tal. E a gente acaba esquecendo toda essa cadeia produtiva que envolve o petróleo, que na minha opinião, eu acho muito mais interessante, né? Pelo fato de você ter uma commodity, quem dá o preço ao mercado, né? E aí você fica muito agarrado nisso, né? Então eu prefiro muito mais quem está na cadeia produtiva do petróleo, né? Aí eu vejo muita oportunidade, né? Empresas do setor de marítimo, de frete marítimo, né? Que tem muito essa composição de receita. Não precisa ser frete marítimo só para petróleo, mas que tem uma composição de receita bastante interessante oriundo disso, né? Empresas que fazem toda essa cadeia aí funcionar, que são fabricantes de dutos, de plataforma, enfim.
tudo isso que acaba contribuindo para a indústria, né? E daí também serve para as empresas ligadas ao carvão, à energia limpa, enfim, toda eu não sou muito ligado a essa parte de urânio, né? Não sei como é que foi essas empresas, como é que foi o impacto por conta da guerra aí nessas empresas aí, se tiveram não é uma coisa que eu acompanho muito, mas eu acho que é interessante que o investidor sempre fica ligado nessa situação também. Tá certo. Fabrício, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela disponibilidade. Ótima quarta-feira para você. Até uma próxima. Obrigado, vocês também. Um prazer sempre estar aqui junto contigo. Obrigado, tchau, tchau.